Você já ouviu falar em diástase abdominal? Trata-se de uma condição que pode atingir qualquer pessoa, mas afeta principalmente as mulheres após a gestação. No programa de hoje você confere muitas informações com uma fisioterapeuta e um cirurgião plástico que vão falar sobre os sintomas e tratamento da diástase. O Saúde em Dia está no ar. A separação parcial ou completa dos músculos do abdômen é chamada de diástase. Esse processo acontece pelo excesso de pressão intraabdominal por ganho excessivo de peso ou gestação. Os sintomas podem ser percebidos fisicamente dependendo do grau de afastamento. A diástase pode trazer consequências que vão além da estética. Os músculos do abdômen são responsáveis pela sustentação dos órgãos internos e auxiliam no suporte da coluna. O tratamento da diástase está relacionado ao grau de afastamento dos músculos. É possível minimizar ou até mesmo reverter o quadro com fisioterapia e acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Mas em outros casos, a intervenção deve ser cirúrgica. No programa de hoje você vai conhecer mais sobre a diástase abdominal com a professora e fisioterapeuta Bruna Lívia Lage Ladeira e o cirurgião plástico Dr. Edelberto Barbosa Gonçalves. A diástase abdominal ela é o afastamento da musculatura do abdômen. O abdômen tem vários músculos que compõem, que é o reto abdominal, o oblíquo interno, o oblíquo externo e o transverso. Os retos eles estão bem na parte da frente do nosso abdômen. Então, eles sustentam, a coluna, eles fecham a parte abdominal. Então, por algumas situações, o que vai acontecendo? Entre um músculo e outro, a gente tem uma fáscia de tecido conjuntivo. Eles vão se afastando e vai formando como se fosse mesmo um afastamento, um buraco entre uma musculatura e outra e a perda da função daquele músculo para poder sustentar a coluna, para poder ajudar na respiração, para poder ajudar na contração do assoalho pélvico, que é a musculatura da vagina, do períneo, que é muito importante para manter a continência. Então, assim, ele engloba várias funções do nosso organismo. Então, quando a gente fala assim, tem uma pessoa com diástase, é porque ela tem um afastamento de uma musculatura reto-abdominal da outra. Então, na linha mediana, no meio do abdômen, ocorre esse afastamento da musculatura. O surgimento da diástase tem vários motivos, O principal que a gente mais conhece é a gestação, porque o neném vai crescer, o útero vai crescer, então vai empurrar a musculatura abdominal de dentro para fora. Então, com isso, vai haver o afastamento. Por isso que a gente aconselha gestantes fazerem fisioterapia durante a gravidez, para poder evitar esse afastamento, porque não é qualquer exercício abdominal que pode fazer quando eu estou grávida. E quando a pessoa engorda, emagrece muito, principalmente o ganho excessivo de peso, a gente vai ter uma capa de gordura maior no abdômen. Então, com isso também vai fazer com que o reto abdominal seja estirado. Só que aí é do tecido de gordura, então vai ser da parte de fora do abdômen, do reto abdominal, na parte de dentro, quer dizer, para fora também. Só que é a gordura que está puxando esse abdômen aí, e não uma estrutura de dentro, igual o útero quando está grávida, que vai estar empurrando. Então, dá para você ver um paciente falar assim, tem uma barriga flácida, uma barriga solta, normalmente é muito difícil do reto abdominal dele, tá sem diástase. Então, se o abdômen estiver globoso, a probabilidade é muito alta. Isso, o músculo reto abdominal tem a banda direita e a banda esquerda. E quando a paciente é jovem e nunca teve nenhuma gestação prévia, ou a paciente é magra e nunca teve nenhum sobrepeso, essas duas bandas musculares elas são praticamente unidas na linha alba. O que é a linha alba? A linha alba é uma linha imaginária em pé que passa aqui na direção do umbigo. Então, quando a paciente no período pré-gestacional, que nunca teve nenhuma gestação, nenhum filho, essa musculatura está praticamente unida. E quando a paciente engravida, para que o bebê cresça intraútero, o útero começa a crescer, a barriga também, e essa musculatura começa a se afastar da linha alba. E depois que a mulher ganha esse bebê, essa musculatura fica afastada da posição inicial. Então, esse afastamento das bandas musculares a gente denomina como diastase ou diástase do músculo reto abdominal. Os riscos de a gente ter o abdômen, com os reto abdominais afastados, que é a diástase, é da gente ter alguma alteração em relação à coluna, porque quem está
segurando e fazendo como se fosse uma cinta, é justamente essa musculatura. Então, a gente pode ter dor lombar, né, na região mais baixa da coluna. A gente pode favorecer aí a incontinência urinária, que é a perda involuntária de urina. Para o paciente que já tem algum acometimento respiratório, ele pode ter uma dificuldade, porque o diafragma, que é um músculo que fica, né, logo acima do abdômen e que fecha a caixa torácica, vai dificultar a respiração. Então, ele vai englobar várias funções do corpo. Então, o risco é do paciente desenvolver doenças, desenvolver sintomas, desenvolver patologias que podem ser evitadas se a gente tratar esse afastamento dos retos abdominais. Para você saber se você tem a diástase do reto abdominal, tem pessoas que é clássico, o abdômen ele é distendido, facilmente você vê. Mas para você poder testar, o paciente tem que deitar, ou a pessoa deita, ela mesma pode testar, deita com as costas, né, na cama, não de barriga para baixo, barriga para cima, dobra o quadril, dobra o joelho e vai levantar um pouquinho a cabeça, como se fosse fazer um abdominal, e coloca o dedo acima da cicatriz umbilical, que é o umbigo, no umbigo e abaixo do umbigo. Então, normalmente, quando eu levanto minha cabeça, estou com a mão no meu abdômen, bem no meio, ali perto do umbigo, os músculos vão levantar um pouquinho, porque eles vão juntar nesse tecido conjuntivo. Se eu tenho diástase, eles vão o quê? Afastar. Então, eu vou sentir um afastamento e aí vou poder medir se é de 2 centímetros, 3 centímetros, que dependendo da quantidade de centímetros, acima de 5, o ideal é o paciente procurar uma cirurgia. Para fazer uma avaliação do caso da diastase, se é cirúrgico ou não, o paciente precisa marcar uma consulta com o cirurgião plástico, que é o cirurgião plástico que é habilitado à resolução dessa queixa. E aí o cirurgião plástico vai fazer um exame físico na paciente. Como que funciona o exame físico? A gente deita a paciente numa maca e pede para ela fazer um esforço abdominal e com a mão a gente consegue sentir um afastamento dessas bandas musculares e a gente tem a confirmação desse afastamento através de um ultrassom da parede abdominal. Nesse ultrassom a gente pede para fazer a mensuração desse afastamento e a gente consegue fazer um planejamento cirúrgico em cima desses dois pilares, o exame físico em consulta médica, complementando com um diagnóstico de imagem através desse ultrassom da parede abdominal. A prevenção para diástase do reto abdominal é o quê? Exercício físico. É o quê? Fortalecimento do abdômen. Só que esse fortalecimento não é só aquele exercício de abdominal, né, que a gente levanta, né, flete a cabeça e faz. São todos exercícios voltados tanto para o reto, quanto para o oblíquo, quanto para o transverso, toda a musculatura, e a gente pensar na prevenção no sentido de estou grávida, não vou engordar tanto, até porque tem outros motivos desse ganho excessivo de peso, né? Manter um peso normal para sua altura, fazer atividade física regularmente, né? Evitar a ingesta de muito alimento com muita gordura, muito carboidrato, porque eu vou ganhar peso e esse ganho de peso vai me atrapalhar. E evitar também uma coisa muito importante que não é tão falado, que são os movimentos de manobra de valsalva, que é a gente fazer força, né? A gente faz força prendendo a respiração. Eu vou pegar um peso, por exemplo, eu tenho que fazer o quê? Além de ter minha postura de agachar, dobrando o quadril e o joelho, eu tenho que contrair o abdômen e o assoalho pélvico, que é a musculatura que reveste a bexiga, o útero e o reto, e levantar esse peso. Então, a gente tem mania de levantar fazendo uma força excessiva e empurrando todas as estruturas abdominais e pélvicas para frente e para baixo. Então, isso vai favorecer também. Então, vou pegar um peso, até na academia, isso aí eu tenho que pensar. Vou pegar um peso para poder fazer um exercício de braço, membro superior. Então, eu tenho que estar com o abdômen sempre contraído. É uma coisa que no Pilates, na academia, né, o personal, o educador físico sempre fala, contrai o seu abdômen, respira direito. Porque um dos motivos, né, além da diástase e do reto abdominal, é também a sobrecarga do assoalho pélvico, que é a musculatura que recobre a vagina, né, e recobre aí a parte inferior da região do pênis, do ânus, e que é um lugar que precisa ter força também para manter continência. Será que é possível prevenir a diástase? Esse é o assunto do próximo bloco. Não sai daí. Quem tem diástase não deve fazer abdominais sem acompanhamento. Existem exercícios específicos para essa condição. Movimentos errados podem expandir ainda mais esse afastamento dos músculos.
A fisioterapeuta Bruna Ladeira explica mais sobre isso. A prevenção, então, é o quê? Exercício. Manter o meu corpo fortalecido e preparado para qualquer adversidade. Né? A gente continua batendo na tecla que para qualquer patologia a prevenção é o melhor e o exercício físico, a atividade física direcionada sempre vai ser o ideal. E claro que a partir do momento que você está numa condição especial, como uma grávida, um pós-parto, uma cirurgia abdominal, procurar um fisioterapeuta para te orientar em relação a essa questão da diástase do reto abdominal. Descobrindo, né, a gente fez o teste, deu a alteração, o ideal é que eles estejam bem próximos, né, os retos têm que estar juntos, tem algum afastamento, eu vou começar a tratar esse paciente. Que tipo de tratamento é esse? É fortalecimento de abdominal e a gente tem várias técnicas. Uma delas é o Pilates, porque no Pilates a gente faz esse trabalho de controle respiratório com contração abdominal. Outra, que é muito falada e divulgada hoje, é a ginástica hipopressiva, que o paciente ele vai utilizar de quê? Inspiração, e na expiração ele contrai o abdômen e tenta colocar todas as vísceras no lugar. Né? Não, Bruno, é muito difícil de fazer, mas com um fisioterapeuta especializado, você vai conseguir perceber qual musculatura deve ser fortalecida, qual musculatura que eu tenho que fazer essa força para manter esses retos abdominais o mais próximo, né, da região interna do abdômen, porque aquele abdômen distendido não é o ideal, né? Lembra aí que a maior causa de dor hoje em dia é o quê? Dor lombar. Se a gente pegar a população e perguntar assim, você tem dor de quê? Uma grande parte da população tem dor lombar. E a gente testa a diástase do reto abdominal, ela está aumentada. Então, esse fortalecimento do abdominal é essencial. Então, a partir do momento que você começa o tratamento, em torno de, depende de cada paciente, como que vai responder, a adesão ao tratamento, mas normalmente aí, em torno de 3 meses, fazendo 3 vezes por semana, o paciente vai conseguir obter o resultado se a gente estiver aí falando de uma diástase menor que 5 centímetros. Se ela for acima de 5, quase chegando aí a 10, aí já é um tratamento cirúrgico. O ideal para a gente poder tratar e reverter essa situação é a gente ter um tratamento multidisciplinar, né? Que a gente precisa do nutricionista, porque talvez a causa foi pelo ganho excessivo de peso. Nós vamos precisar do fisioterapeuta para fortalecer essa musculatura. Dependendo da situação, nós vamos precisar do cirurgião, porque mesmo que o paciente vá operar porque ele tem 9, 8 centímetros, né, 10 centímetros, a gente precisa de já preparar essa musculatura. Então, o ideal para a gente poder tratar, né, e resolver o problema é a gente ter uma equipe multidisciplinar atuando juntamente aí para o sucesso do paciente. A diástase também, a gente falou aí da questão da região lombar, né, que pode gerar dor. Como o abdômen, ele tem que estar fortalecido, os 2 retos abdominais próximos um ao outro, pode ocorrer também herniações de órgãos. Então também, mas aí vai ter outros fatores envolvidos, de fáscia, mas é um risco também para a herniação abdominal. A dica para a gente prevenir, né, a diástase do reto abdominal, a diástase abdominal é o quê? Fazer atividade física, pensar numa dieta, né? Eu não posso procurar um nutricionista, mas tentar evitar, então, alimentos que vão, né, gerar aí o ganho de peso excessivo, mas o ideal é procurar um nutricionista, fazer exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, e quem já for palpar o abdômen e já tiver alguma alteração e ver que está afastado, procurar um fisioterapeuta para avaliar e para ver o que pode ser feito para o mais rápido possível haver esse fechamento aí e o retorno, né, dos retos abdominais no lugar para a gente evitar todos os problemas que a gente falou, tá? E se for detectado uma diástase maior, esse fisioterapeuta vai te direcionar para um médico para poder realizar o procedimento cirúrgico. Mas lembrando sempre que qualquer cirurgia, o ideal é o que? A gente fazer o pré-operatório e o pós-operatório, porque a gente precisa dessa musculatura fortalecida e já dá para a gente começar a fazer isso antes mesmo da cirurgia. No próximo bloco você vai saber como é a cirurgia para a correção da diástase. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Depois do diagnóstico, o tratamento vai seguir de acordo com a necessidade do paciente. A indicação para a cirurgia depende do quadro clínico. O Dr. Edelberto Barbosa Gonçalves, cirurgião plástico, nos explica como funciona o procedimento, a recuperação e as principais indicações. Acompanhe. A cirurgia destinada para a correção das diastases através dessa aplicatura é a abdominoplastia. Normalmente, a abdominoplastia a gente tem um corte bem lá embaixo, na altura da calcinha, ali perto da cesariana prévia da paciente, onde a gente retira o excesso de pele, principalmente do umbigo para baixo, a gente dá aquela famosa esticada na barriga, ressecando, retirando todo o excesso cutâneo, o excesso de pele da parte inferior do abdômen, e a gente faz a tunelização um pouco dentro do abdômen para fazer essa aplicatura corrigindo a diastase. Então, a cicatriz fica bem lá embaixo no pé da barriga, mas a gente consegue fazer um trabalho cirúrgico de correção de todo o abdômen, desde lá de cima até lá de baixo, para tentar corrigir esse afastamento desse músculo. Normalmente, no período pós-gestacional, uma condição mais fisiológica é quando essa diastase dista no ultrassom 2 centímetros. Então, quando a paciente chega aqui para fazer uma cirurgia plástica, a gente pede um ultrassom da parede abdominal para a gente avaliar a distância dessa musculatura do músculo reto uma da outra. Então, normalmente, habitualmente, quando a paciente tem uma diastase mais significativa, a gente consegue visualizar no ultrassom a medição de até 3 até 4 centímetros. Habitualmente, a gente vê 4 centímetros, então é quando o músculo está bastante afastado. Então a gente faz uma correção na cirurgia plástica, que é a aplicatura do músculo reto abdominal. O que seria isso? A gente faz uma tunelização dentro do abdômen, abre um túnel até aqui assim mais ou menos, no apêndice tifoide, e faz uma amarração desse músculo, a gente chama de aplicatura. Então a gente vai amarrando as bandas musculares desde aqui de cima até lá de baixo. Então a musculatura que está assim antes da cirurgia, ela volta a ficar dessa forma no pós-operatório. E qual que é o objetivo dessa correção dessa diastase? É a gente dar uma nova tonificação para a barriga da paciente, da mulher. Porque com esse afastamento muscular, a barriga fica bem frouxa e a paciente tem a queixa de estômago alto, barriga distendida. E isso acontece não só naquelas pacientes que já tiveram gestação. Acontece também naquelas pacientes que já foram obesas ou tiveram sobrepeso e que o conteúdo intraabdominal, que a gente fala de gordura visceral, ele é aumentado. Então, aquela projeção intra-abdômen, nesse caso das pacientes que estão acima do peso, ocasiona também o afastamento dessa musculatura. Então, para essa correção, a gente precisa, nas pacientes sobrepeso e obesas, que elas percam peso para a gente diminuir o conteúdo intra-abdominal e ter a possibilidade de fazer a amarração, que é a aplicatura dessa musculatura de novo, dando como resultado o quê? Uma tonificação do abdômen. O abdômen fica com um aspecto menos flácido, a gente consegue diminuir um pouco da distensão do abdômen, principalmente quando a paciente fica na posição lateral, de lado, né, que com a diastase fica aquela barriga mais abaulada. Com a correção, o abdômen fica um pouco mais tonificado. É claro que não dá aquela tonificação de academia, o paciente precisa também, além da aplicatura na abdominoplastia, fazer a academia. Porque na gestação, principalmente, a musculatura toda fica muito frouxa. Além do afastamento, essa musculatura fica bem flácida, bem distendida. Então, a aplicatura a gente corrige a flacidez só na região média da linha alba. Então, para a paciente ter um resultado global, ela tem que acrescentar também atividades físicas. A recuperação da abdominoplastia é em torno de 21 a 30 dias. E para a paciente retomar as atividades habituais, é esse prazo para dirigir, voltar a trabalhar. E atividades físicas a gente começa a pensar em liberar a partir de 3 meses, 90 dias pós-cirúrgico. A abdominoplastia é uma cirurgia plástica de cunho estético, onde a gente consegue mexer com a renovação da autoestima da mulher, e tem também a parte reparadora, porque a correção da diastase já foge um pouco daquele cunho totalmente estético, porque esse afrouxamento da parede abdominal pode causar desconforto na hora de fazer uma atividade física. Então, a correção da diastase não é só meramente estética, a gente tem também uma parte reparadora dentro da cirurgia. E tudo isso é visando aí uma melhora da qualidade de vida da paciente, para ela fazer atividades físicas, usar roupas que vistam melhor a paciente, e também tentando restaurar a autoestima da paciente, que fica um pouquinho prejudicado depois de um período gestacional, porque o abdômen muda muito, muitas pacientes ficam com excesso de pele, algumas dão estrias, né? No período gestacional, pela distensão da pele do abdômen. Então a gente tem uma série de fatores que levam a paciente a pensar na correção
dessa parte abdominal através de uma cirurgia plástica. A abdominoplastia com a correção da diastase é uma cirurgia plástica segura, desde que o paciente procure um profissional habilitado e faça uma bateria de exames pré-operatórios, como exame de sangue, exames de imagem, passe numa consulta com um cardiologista e com um anestesista. Então, fazendo uma programação cirúrgica bem amarrada, bem detalhada, o paciente que está apto à cirurgia habitualmente tem uma recuperação rápida dentro do período que eu te falei e com a taxa de intercorrências muito baixa. Procure profissionais de sua confiança para seguir qualquer tratamento. O mais importante é você se sentir bem com você mesmo. Saúde e até o próximo programa.